Boa tarde, muito boa tarde para todos vocês que estão aqui nos acompanhando, vocês que estão aí navegando na internet e viram aí que a gente está online, estão aqui participando com a gente. Muito obrigada. Você que está aí no YouTube, no Facebook, manda um aviãozinho para quem vocês querem e acha importante participar aqui desse bate-papo, porque eu tenho certeza que é um bate-papo enriquecedor. Uma boa tarde para quem já me conhece, eu sou a Jéssica e eu tô até brincando com a Sara, mas eu sou a Jéssica, mãe das gêmeas, porque a Sara, que tá aqui com a gente, é a nossa convidada mais que especial. A Sara é a mãe da Samira. Isso, a gente é mãe. Thaís é a nossa apoiadora, é ela que lá no norte das leis pra gente, né, Thaís? Sim, com certeza. Mais uma vez aqui para trazer informações de qualidade, né, Jéssica? Com certeza. E a gente está com uma equipe super legal. A gente vai falar sobre os ambientes sociais e como eles interferem, né? E podem interferir positivamente ou negativamente no desenvolvimento neuroatípico ou da criança atípica. Vocês já pararam para pensar sobre esse assunto? É um assunto bem interessante e a gente, quando fala em ambiente, é uma forma geral, né? Isso. É muito amplo ambientes, né? E aí, a Sara tá aqui com a gente. Ela também tem um trabalho muito legal com crianças, né? Dentro do Ministério da Igreja dela, que ela trabalha com crianças. E, assim, tem uma vasta experiência com crianças neurodivergentes, né? E aí, pode falar um pouquinho só sobre a Samira? Porque a Samira foi um caso que eu achei bem diferente de todas as crianças atípicas, entendeu? A Samira hoje está com 17 anos e de vez em quando eu erro, né? A idade, ela me conserta, me corrige. Ela está com 17 anos e a gente está nessa caminhada desde que ela tinha 4 anos. Então, eu falo que eu sou a mãe de intervenção precoce, né? Então, as mães que estão começando agora, pegaram um laudo, começaram. Existe uma caminhada pela frente. E eu já estou um pouquinho, né? Você assustam quantos anos? 7. Então, você também é mãe, que começou muito cedo. Então, eu falo que a gente já aprendeu, está aprendendo e vai aprender. E a Samira, ela hoje nos surpreende a cada dia. Eu fico muito feliz com os avanços. Às vezes a gente tem um pouquinho de tristeza ainda, porque a gente é muito ansiosa, né? E a gente espera algo e a gente idealiza algo. Mas quando eu comecei a observar sobre os ambientes sociais no desenvolvimento, isso começou a me despertar muitas coisas, sabe, Jéssica? Porque a gente olha só para dentro da nossa casa. O que dentro de casa eu posso fazer? Porque é isso que a gente aprende, né? A gente aprende ensinar as funções adaptativas, ensinar a criança a se desenvolver, ensinar a criança a comer sozinha. Tá, mas essa criança vai crescer e ela vai precisar ir a outros ambientes. E quando Samira chegou no meio da adolescência, né, lá para 14, para 15 anos, eu comecei a me atentar sobre isso. E os ambientes estão preparados? As pessoas estão preparadas, os ambientes, as pessoas, a sociedade está preparada, porque a minha filha eu estou preparando, sua filha você está preparando. E os ambientes? Como é que estão? E a sociedade está sempre muito acostumada com criança típica, né? Quando a gente vai chegando na adolescência, na juventude, fase adulta e daqui a pouco idosos também, aí a sociedade toma um susto, ainda não sabe como lidar, ou então acha, como assim? O que eu faço diante das situações? Quero agradecer quem está entrando. O Rogério é o esposo da Sara, já foi o primeiro a entrar. Um abraço, Rogério. Carmen, um abraço. Você está sempre participando aqui com a gente, uma amiga minha. Maravilhosa, gente. E tem aqui no YouTube também. Vou ver aqui quem está no YouTube acompanhando a gente. A Luana Pinheiro, que é terapeuta. Boa tarde, Luana. A Sabrina Moreira, muito boa tarde. E as irmãs Dorameiras, que também é daqui da casa, daqui da Rede Aurora, que eu fiquei já amiga. Também participo do grupo das Dorameiras. Não pude estar nesse final de semana por questões pessoais, mas, amo vocês, tá? Então, a gente está falando dos ambientes e realmente, né, Thaís, a gente percebe, acho que deve chegar até você, né, muitos casos, né, em que a pessoa não é bem vista ou é excluída, né, situações assim
às vezes é um jovem, a pessoa não entendeu que aquela pessoa é autista, porque o autista não tem cara. E não é só autista, né? Várias síndromes não tem fisionomia, cara, jeito, né? Mas é preciso compreender as ações da pessoa, né? Ter um mínimo de conhecimento sobre isso, né, Thaís? Sim, nos ambientes sociais, a gente percebe que não existe uma tolerância para a pessoa com deficiência na fase adulta. E as pessoas que não são pessoas com deficiência, elas também não entendem que as leis que beneficiam pessoas com deficiência, elas são necessárias, e não se trata de um privilégio, se trata de uma forma de equiparar, de trazer igualdade, porque a pessoa com deficiência, ela está em condição de desigualdade na sociedade, ela enfrenta desafios todos os dias. Então, quando vem uma lei, exemplo, a lei de cotas, que inclui a pessoa com deficiência nas empresas, no mercado de trabalho, tem gente que, sem o menor entendimento, fala, isso é um benefício, mas não é um benefício, é uma forma de trazer igualdade, para que aquela pessoa, ela tenha acesso. Então, quando você não sabe do que se trata, a melhor coisa, ou você pesquisa ou você não fala, né? Porque na rede social a gente vê que existe esse preconceito com as pessoas com o PCD adulto, porque ele está tentando se incluir no mercado de trabalho ou na sociedade de modo geral. E as pessoas, elas não procuram pesquisar, não procuram entender por que existem leis que trazem esses, não privilégios, que trazem esses benefícios para o PCD, porque sem isso eles não conseguiriam se incluir no mercado de uma forma geral. Sim, verdade. Eu tive uma experiência prática. Eu sou uma pessoa muito prática, eu conto minhas histórias práticas. Nós temos aquele cartão para colocar no carro, né, que nos dá um benefício do estacionamento. Samira já é uma moça, ela é da minha altura, e as pessoas olham a gente utilizando, mas as pessoas não entendem que, dependendo de como ela sair do carro, a atenção dela no ambiente ali, mesmo que seja um estacionamento, o estacionamento é um ambiente social. Ali as pessoas param um carro, descem do carro, às vezes não estacionam o carro direito, e ela pode sair do carro e logo dar um passo e um outro carro passar, porque ela não teve a atenção. Então, eu ter esse benefício me ajuda na questão de eu ensinar a ela. Então, eu consigo colocar o carro mais próximo da porta, do portão, né, de algum lugar, né, do shopping. Então, isso é mais fácil para quando a gente ensina ela a andar no shopping. Aqui você precisa parar, calma que o carro está ali, vamos dobrar direito, você vai andar um pouco. Porque isso também é treino. Então, é um benefício que eu tenho para eu também saber utilizar. Né? Então, não é só conseguir uma vaga, a vaga é boa. Eu, como família, também tenho que saber utilizar o benefício. Entende? A gente, como família, tem que saber incluir os nossos filhos na sociedade. E o que falta, às vezes, é a gente entender que eu preciso ensinar. A sociedade não sabe, às vezes, porque não tem ninguém ensinando. Isso é verdade. Essa questão de a sociedade não sabe porque não tem pessoas ensinando, isso é muito real. Por isso também a importância desse programa, não é verdade? Verdade. De programas assim, e de eventos, de congressos e de palestras na empresa, palestras no shopping, palestras nas escolas. Mas muito se fala sobre neurodivergência, né? Ainda é pouco. Se muito se fala e a gente ainda tem muitas dificuldades, então ainda é pouco, tem que se falar mais, porque quanto mais é lembrado, mais é revisado, e aí a possibilidade de aprendizado fica maior, em massa, né? O que a gente tem ainda é questões, por exemplo, a gente tem as vagas destinadas, por exemplo, no shopping para pessoas com deficiência, né? E geralmente essas vagas ficam perto das portas de entrada e de saída, né? Já pararam para pensar por quê? Né? Não é porque é mais fácil, porque é mais perto. Não. Eu tenho 2 filhas e já aconteceu isso comigo. Uma já entrou numa crise tão grande dentro do shopping, de se jogar no chão, de vir em um cadeira de roda para ver se conseguia botar ela, porque meu marido já não estava mais conseguindo conter. E a saída, o carro está na porta, foi fundamental, porque assim, imagina um shopping, você tem que procurar uma vaga longe com uma criança dando uma crise.
E dependendo da crise, a criança às vezes pode ter uma autolesivo, né? De se morder, às vezes de né, se arranhar. Então, a dificuldade é grande. Então, assim, é preciso entender o porquê disso, né? E tem gente que coloca o carro na vaga mesmo assim, né? Tem gente, dá vontade de chamar... Tem como chamar o guincho? Chamar o reboque e falar assim, essa vaga aqui é para pessoas com deficiência. Tem um motivo, tem um porquê, gente. As pessoas costumam falar, principalmente em shopping, que existe muita vaga. Mas a vaga, ela é proporcional à vaga PCD, ela é proporcional à vaga ampla. Então, se tem muitas vagas no shopping, é porque realmente tem muitas vagas para o público amplo também. Então, as pessoas não entendem isso. Tem muita vaga ali na frente, destinadas a PCD, mas ela sempre é proporcional ao número de vagas total. Exatamente. Então, enquanto as pessoas reclamam que tem vaga para PCD, vocês olham em torno e vejam quantas vagas de carro vocês têm, né? Ah, mas não está mais cabendo carro no shopping. Então, vamos conversar com a diretoria do shopping para aumentar as vagas. Verdade. E entender também que a gente não quer estar nessa situação. A gente precisa do apoio. Por isso que eu falo muito dos ambientes sociais hoje. Hoje eu treino a minha filha para ela ir ao supermercado. A Jéssica vai passar por isso. Hoje ela está fazendo outro tipo de treino para uma criança. Com um adolescente, um jovem, a gente começa a treinar para conhecer os ambientes externos, daquele que ele vive, que é a casa. E uma criança, basicamente, o que ela conhece? A escola, a casa e a terapia. A escola, a casa e a terapia. Esse é o mundo de uma criança. Infelizmente, né? O pouco se vai a uma festa, quando é convidado. Você levar numa pracinha que, às vezes, não tem muitas adaptações. E quando chega na adolescência, a gente começa a ver que não adianta mais casa, escola, terapia. Porque eles estão entendendo. Ah, mas e o nível 3 de suporte? Ele está entendendo. Então, hoje a gente vê que a Samira precisa aprender a ir a um supermercado, ela precisa aprender a uma farmácia, ela precisa aprender a ir a uma padaria. E esses ambientes precisam aprender a lidar com pessoas com uma necessidade específica, né? Com a tipicidade. E o que você falou sobre empresas treinarem, parece algo tão grande, mas não. Precisa se colocar no lugar do outro, pensar, né? Quando a gente vai no hortifruti, já tem aquelas frutinhas cortadinhas. A gente pensa assim, eu sempre percebi por que tinha, né? Mas por que tem aquela fruta cortadinha? Porque alguém, às vezes, não tem mobilidade. Uma pessoa idosa não tem mobilidade. Às vezes, a Samira não sabe cortar algumas coisas. E se ela quiser comer, chegar no hortifruti, ela já tem aquela opção. Então, isso traz pertencimento. Poxa, que legal, eu já posso comprar que está cortadinho, eu tenho dinheiro. Aí eu vou comprar. Então, as pessoas entenderem que o ambiente influencia no desenvolvimento. Porque eu treino em casa, eu faço a minha parte. A terapia faz a parte dela. E a sociedade está fazendo o quê? É verdade. E esse treino... Um abraço aí para quem está entrando. Anne Haddad. Minha irmã. Eu ia falar. Tem aí. Um abraço aí para vocês. Vanessa aqui. Vanessa, um beijão pra você. Elielso, Kiko, o famoso Kiko, esposo da minha amiga. Eu já vi lá na clínica fazer um treinamento da criança ir ao supermercado ao supermercado para comprar algum biscoito, para aprender a noção de dinheiro, de troco. Parece uma coisa simples, mas olha quanto aprendizado. Porque, por exemplo, as minhas têm 7 anos, não tem noção nenhuma de dinheiro. A minha também não. Nenhuma. Então, mas ela já aprendeu uma coisa, que se passa na máquina e faz o bip. Sabia também? Então, ela pega uma coisa que ela quer, ela pegou, aí a gente falou, isso aí a gente não vai levar, não. Ela muito espertamente foi na moça da frente, juntou na compra da moça da frente. Passa o bip aqui. Não tem a noção de dinheiro, mas ela já sabe que daqui a gente compra alguma coisa, né? Então, o supermercado, a moça que ela colocou no meio das compras da moça, deu uma risada, olhou. E eu percebi que ela entendeu a situação. Ela falou assim, não, deixa que eu levo. Eu falei assim, não, pra ela aprender que ela não pode fazer isso.
que se você levar, ela vai entender que se ela fizer isso de novo, ela vai levar. Ela falou assim, entendi. Bota no lugar, filho. Eu não queria, fez aquele escândalo, voltou pro lugar. Então, assim, você está, às vezes, num supermercado, estar numa padaria, ou lugar bom para treinar. Muito bom. Porque Farmácia moeda também é muito bom. A minha ainda, quando vê uma moeda, tem a vontade de botar na boca ainda. Então, assim, chega esses treinamentos, esses espaços, né? Vocês são responsáveis também, socialmente falando, pela educação do próximo, né? Cidadania, né? É cidadania. Nós, como sociedade civil, né? Nós somos responsáveis pela educação do próximo, seja criança, adolescente, do adulto. E entender que há algo diferente ali. E que a gente pode sim estar ensinando, né? Não, vamos contar as moedinhas. 1, 2, vamos ter paciência. Vamos ter paciência. Né? 1, 2, sua mãe te deu qual? Aí eu já vi pessoas falando assim, sua mãe te deu quando? É isso daqui, tia. Aí ela, olha, mas para você comprar isso tudo, vai ficar faltando. Não era X. Entender? Às vezes, né, a gente não entende que tudo ensina. Qualquer movimento ensina. E a gente precisa aproveitar isso. E quando a gente fala da pessoa atípica, a gente que é mãe familiar, a gente conta muito com a empatia do outro. Por quê? Às vezes eu dou uma assim, Samira, vai ali no supermercado na esquina da minha casa. Compra uma Coca-Cola. Ela fica, eu não vou, mamãe, eu não vou, porque a moça do supermercado não vai me entender, porque a moça do caixa não vai me entender. Eles não. Aí ela começa a botar um monte de empecilho. Aí a gente tem que se mostrar firme, porque eu preciso motivar. Aí eu dou o dinheiro e falo, ó, tem troco. Traz uma Coca-Cola de 2 litros. E fico com o coração na mão. Por quê? E a moça do caixa? E a pessoa da frente? Como que vai reagir? Porque ela não vai ficar bem, ela vai ter algumas situações. Mas ela já tem 17 anos, então eu preciso movimentar. A importância da pessoa que está trabalhando, como você falou, em ter esse cuidado, em ter essa empatia. Mesmo sabendo que às vezes ela não está no dia bom, porque nós somos seres humanos, a gente não está com paciência, mas é se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso é o que está faltando um pouquinho na nossa sociedade hoje. É aquela coisa que a gente via antigamente, que a questão da moedinha, a gente sabe que conta. Eu acho que esse ativismo que a gente está, e passa as coisas rápido, e vem, e vai, e anda, e acaba... respirar e falar assim, aquela pessoa precisa do meu apoio. Tá faltando um pouquinho disso. É o que a gente sempre fala aqui, a gente não consegue ensinar as pessoas a ter empatia, mas se cada um fizer um pouquinho, se cada um trouxer essa conscientização, até porque o futuro, ele é inclusivo, cada vez mais crianças atípicas nascendo, e a empresa que não se posiciona como uma empresa inclusiva verdadeiramente, ela acaba perdendo no mercado, porque se você vê que uma pessoa está sendo maltratada, por mais que não seja da sua família, mas se você tem empatia, dificilmente você vai voltar naquele local que uma pessoa ali foi maltratada, uma pessoa ali não teve um tratamento adequado. Então, as empresas que não estão treinando seus funcionários, elas estão perdendo clientes, elas estão perdendo em relação aos outros que já estão com esse pensamento inclusivo. É verdade, né? Já está saindo atrás, né? A gente observa ainda também muito dos desafios que a gente vê que as famílias enfrentam são os olhares de julgamento, né? É isso que a gente está... Se resume muito isso, né? O olhar de julgamento, a falta de preparo dos espaços, né? A exclusão que às vezes não é dita, mas é percebida pelo gesto, pelo olhar, às vezes, né, pela forma de brincar. Aí, aquela menina ali, não, brinca com ela não, porque... Então, assim, até no parquinho de diversão é um ambiente também de aprendizado, porque eu já vi criança rindo de outra criança, gente. A gente fala que adulto que exclui a criança neurotípica, eu já vi criança excluindo outra criança neurotípica. Mas essa criança está vindo de onde essa educação? Dos pais. Ela tá reproduzindo um elo da sociedade doentio, né? Sem a educação de inclusão. Então, assim, ensine seus filhos a olhar para as crianças diferentes e brincar com as crianças diferentes. Da mesma forma que eu também já vi um menininho brincando
com outro na praça. Ele estava na cadeirinha de roda, assim. E eles estavam inventando um monte de coisa com o menino na cadeira de roda. Criança tem a criatividade, um negócio. O bom de criança que eles têm uma criatividade, eles conseguem se entender. Eles estavam quase brincando de racha, sentando um monte no colo do menino. Vamos empurrar, o menino adorando aquilo dali. Então é isso, que criança é isso, criança é criatividade. Mas tem criança que não vai ter. Por quê? Por conta da educação. De virar e falar assim... eu falo assim, olha, ela tá chorando porque ela não sabe pedir. Se você puder emprestar, dividir o balanço. Eu já sei, ela é autista, né? Mas aquela fala, tipo assim, ela é autista, né? Minha mãe já me falou, tipo assim. Existe essa fala, a gente que é família, quando a gente percebe, porque a gente percebe, né? Ela me faz muito refletir no seguinte... Aquela criança, ela não falou daquela maneira porque saiu da cabeça dela. Porque criança, por mais que ela tenha uma diferença, vamos dizer que não está numa cadeira, né? Ou que não tem uma síndrome física, criança, eles se identificam rápido. Assim, na questão do brincar, no bagunçar, a criança é peralta. Mas quando uma criança chega com um discurso desse, você vê que é um discurso pronto. E o que nós temos feito para ensinar? O que nós temos feito para aquela criança, aquele jovem, acolher? A juventude também, eu falo que a juventude é meio cruel. Essa idade é meio complicada, né? Típico, atípico é muito complicado. E eles já têm um jeitinho deles de ser. Às vezes não querem muito papo, às vezes querem papo demais, é um extremo muito grande. Mas já vem com o discurso pronto. E isso incomoda porque a gente que é família típica, eu sempre expliquei para minha filha, e eu vejo muitos pais explicando, você é importante para esse mundo, você tem seu lugar, você pode ser diferente, como todos nós somos diferentes, nós somos pessoas diferentes, a gente tem que acabar com essa mentalidade, porque é típico, atípico, eu entendo perfeitamente a nomenclatura, mas nós aqui somos 3 pessoas diferentes, nós não somos iguais. Então, por que falar, né? Porque você é autista, você é diferente. Não, nós somos diferentes. Cada um tem seu jeito de ser. Mas quando vem com esse discurso, a gente fica pensando assim, poxa, eu faço de tudo para minha filha entender que todos somos diferentes e aceitar o outro também, porque não é porque ela é atípica que o outro é melhor do que ela. Ela também precisa ajudar o outro. Mas quando isso acontece, é muito mais difícil pra gente. É muito mais complicado de você explicar. Uma criança que às vezes que é não verbal, você explicar isso. Um adolescente, você tem que explicar isso. Eles entram em conflitos e entram em crise. E não é fácil você explicar isso dentro de uma crise. Então, a gente precisa ter esse cuidado, a sociedade precisa ter esse cuidado hoje. As nossas crianças estão crescendo. Se a gente vê, a Samira está com 17, de 20 anos para cá, como tem crescido, né? O número de pessoas com alguma necessidade. E eles são jovens. E aí? O que a sociedade está fazendo por eles? No mercado de trabalho, nos ambientes? O que está se movimentando? A criança cresce. E nós precisamos entender isso. Laudo, a gente não rasga quando faz 12 anos. O laudo, ele é permanente. Então, como nós estamos nos movimentando como sociedade? A gente vê igrejas fazendo trabalho, a igreja que eu congrego faz um trabalho. A gente vê um shopping fazendo, colocando, né, filha preferencial, lojas, restaurantes fazendo um trabalho, às vezes, de ter um local um pouco mais reservado por conta do barulho, não por conta de excluir, mas ter um local por conta do barulho para ficar melhor. Mas e o profissional? O profissional está treinado para receber? Isso aí é muito importante. Não adianta adaptar o local se as pessoas que vão trabalhar naquele local não estão preparadas para aquilo, né?
não estão aí entendendo que o outro pertence àquele local e que ele faz parte desse pertencimento do outro naquele local. E é exatamente isso a inclusão, né? Porque a inclusão é o pertencimento. A inclusão não é você simplesmente tolerar uma pessoa ali no local. É você fazer com que aquela pessoa pertença àquele local, se sinta pertencente àquele local. Esse é o grande desafio da inclusão e que às vezes as pessoas não entendem. É o que a gente já falou aqui. Tem empresas que falam aqui, a minha empresa é inclusiva. Mas a empresa é inclusiva por quê? Porque ela tem um espaço destinado a uma pessoa com deficiência, ela tem acessibilidade. Isso não é uma empresa inclusiva. O seu funcionário, o seu colaborador, ele sabe lidar com essas questões, ele está preparado emocionalmente para lidar com essas questões. Isso. Exatamente. Então, não é a inclusão, ela não é só sobre a questão de aceitar aquela pessoa, mas é uma questão de acolher e adaptar. E aí envolve o ser humano, né? Não envolve só o espaço físico, envolve o ser humano. E esse treinamento aí tem que ser diário. Tem. Eu acho que as empresas, qualquer comércio, qualquer local, tinha que reunir os funcionários toda semana e lembrar, e martelar, e lembrar. E até mesmo a educação inclusiva nas escolas, tirar um momento para falar com aqueles alunos também, e os professores vão participar, porque os alunos, muitas vezes, eles estão cometendo ali um ato de discriminação sem mesmo saber, porque eles não têm educação inclusiva ali na escola. Então, eles estão fazendo essas coisas, de repente, porque em casa a família não sabe como tratar desse tema, na escola eles não têm educação sobre o tema. Então, separar um momento, não só para fazer um treinamento com a equipe, mas também trazer uma palavra para esses alunos, mostrando para eles o que é inclusão, mostrando que a criança atípica, ela precisa se sentir pertencente àquele local e que eles precisam acolher essas crianças, porque realmente eles precisam acolher. A gente não está falando aqui de obrigar, mas é uma questão legal. Se a criança está ali naquele ambiente, ela tem o direito de ser realmente incluída naquele local. Ela não tem o direito apenas de entrar, ela tem o direito de ter acessibilidade naquele local, de ser bem tratada naquele local e de ter as suas necessidades acolhidas também naquele local. Sim, com certeza. A importância da família atípica nisso é o seguinte: eu tenho uma amiga que ela trabalha numa clínica médica e ela é minha amiga há muitos anos, então ela vê a minha caminhada. E eu fico tão feliz quando ela chega para mim e fala assim: Sara, hoje eu atendi uma menininha. Ela fala assim, uma menininha. E a gente percebia que ela era diferente, mesmo sem a mãe falar. A sociedade tem muito o vocabulário deles, né? A gente tem o nosso, porque a gente já sabe, né? Mas a sociedade percebia que ela era diferente. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar me conectar com essa criança. E a mãe dela ficou tão feliz quando me viu fazendo isso. Então, ela viu em mim como eu ensinei a minha filha, pelo meu testemunho, e ela consegue replicar isso no ambiente que ela trabalha. Então, você vê que é uma sementinha que a gente vai plantando no coração das pessoas. A pessoa tem uma loja. Se o dono da loja, o gerente da loja, que conhece, que está assistindo, ou ouviu alguma coisa, principalmente no mês de abril, fazer uma reunião e falar sobre o acolhimento, sobre tratar, saber que entrou uma criança, um adolescente diferente, teve um comportamento diferente, a mãe, a família consegue perceber que aquele local se importou, é mais uma semente. Então, eu acredito muito nisso, nos testemunhos, no ensino das famílias, porque as pessoas, o meu marido uma vez falou isso para mmim, quem não vive, não entende, tudo bem. Ele está ali pedindo para você contar uma história para gente. Vai contar do sorvete do shopping, vou contar. E essa foi a última. Verdade. Então, a gente precisa... A gente vive, mas a pessoa que não tem uma pessoa em casa não vive. Então, esse do shopping foi muito interessante. Nós fomos ao shopping faz uns 20 dias atrás e as meninas pediram. A minha mais nova falou assim, compra sorvete? Eu falei assim, eu vou comprar casquinha que é mais rápido. Aí Samira fez assim, eu não quero não. Aí eu já falei assim, Samira não quer sorvete. Tomei um susto, né? Aí ela, não quero não, mamãe. Não precisa comprar pra mim, não. E ela tava com cordão. Mas eu falei assim, eu vou comprar, porque se ela não tomar, eu tomo. A moça viu Samira, a moça que tava naqueles quiosques de shopping. Ela viu Samira quietinha, ela viu Samira não querendo, mas viu o cordão. A moça vestiu a casquinha
com a tampa do milkshake e ficou fácil para Samira tomar o sorvete. Samira abriu um sorriso na hora, o olho brilhou. Por quê? A moça conseguiu entender a necessidade de Samira. Samira não precisou falar muita coisa, mas ela teve um olhar. Olha que lindo, muito legal isso, hein? Por quê? Eu cheguei para ela e falei assim, olha, moça, muito obrigada. Você não sabe como você deixou minha filha feliz. Aí ela, não entende sua filha. Então, era uma coisa tão pequena, mas muito pequena. Ela não aprendeu isso em lugar nenhum, não está escrito em lugar nenhum. Mas ela entendeu que ela precisava de um suporte. E o suporte que aquela pessoa podia dar era esse. Ela deixou uma mãe feliz, porque eu falei assim, gente, eu nunca passei por isso. Que coisa boa. Minha filha ficou tão feliz, mas tão feliz, que ela conta isso para todo mundo. Então, às vezes é algo muito pequeno aos olhos de quem está em volta, mas que faz diferença na questão dela se sentir pertencente, dela se sentir segura. Ela não vai ficar com vergonha de tomar o sorvete no meio das pessoas e deixar cair, porque adolescente não tem vergonha. Então, por isso que ela não queria tomar o sorvete. Então, são situações assim que a gente, às vezes, não percebe que fazem parte do nosso dia a dia. E isso eu acredito muito que seja, assim, me colocar no lugar do outro. Nossa, achei perfeito esse exemplo, né? E é algo realmente que não está escrito, não tem manual, ninguém ensinou ela, mas ela percebeu, né? Que ela não queria se sujar ao tomar o sorvete, que aquele suporte iria ajudá-la. Gente, que coisa linda, que isso é algo assim, o melhor que a gente tem da humanidade pro próximo, né? Isso é ser o melhor da humanidade. E assim, eu queria que todo mundo que estivesse aqui pudesse replicar esse exemplo, né? Que a gente não precisa de algo sólido para dizer assim, olha, se você fizer isso, vai incluir. Não existe isso, porque cada um é cada um. Ela já está na adolescência, né? Pode ser outras situações com outro adolescente, mas que olhe e observe, né? As minhas filhas são não verbais, por enquanto, né? Eu falo, elas ainda serão verbais, mas elas têm um jeitinho delas que foram numa festa de aniversário e tinham um quiosque de açaí. Hoje em dia colocam esses quiosques. E eu tô lá na festa procurando uma, cadê? Ficou solto assim, eu fico olhando. Vem ela com açaí, um potinho com açaí, com granulado em cima, com jujuba e toda comendo o negócio. Eu olhei e falei, quem te deu isso pra mim? Algum adulto foi lá e deu pra ela. Cheguei na moça do quiosque e perguntei, você alguém deu pra ela? Ela falou assim, não, ela pediu. Eu falei, como que ela pediu? Ela pediu. Como que ela pediu? Aí ela virou e falou assim, ela apontou. Ela se comunicou. Assim, ó, que ela queria o açaí. Aí eu mostrei o copinho. Aí eu mostrei o copinho, botei o açaí pra ela. Aí ela foi e olhou. Aí eu fui perguntando, você quer esse? Ela empurrava com a mãozinha, mostrava qual coisinha que ela queria que colocasse ali. Ela falou assim, ela falou tudinho. Eu entendi ela. Eu falei, gente... Ai, eu fico tão feliz com isso, porque a moça às vezes não teve um treinamento, não participou de uma palestra, mas ela se colocou no lugar da outra menina, no lugar da menina. Ela percebeu, claro, que a menina não falava, mas ela pensou assim, poxa, o que eu posso fazer para ajudar? Ela foi perguntando. Vocês já perceberam quando as crianças vão à praia, o pessoal que vende picolé tem aquele expositor com os picolés? As crianças só vão ali e apontam o que elas querem, verbal ou não verbal, típico ou não atípico. Eles vão ali e apontam, quero esse. Alguém ensinou? Alguém falou? Alguém deu um treinamento pro tio do carrinho? Não, mas ele tem um material que comunica com a criança, comunica com o adolescente, comunica com o ser humano. A gente precisa aprender a se comunicar, entender que eu faço parte do desenvolvimento. Então, eu acho muito legal, porque a sua filha saiu de lá mais segura, pertencente. E é isso que faz parte do desenvolvimento humano. E imagina uma pessoa idosa. Vamos sair só um pouquinho só dessa questão da tipicidade, eu sei que a gente fala. Mas imagina uma pessoa idosa. Você dá oportunidade a ela, dela escolher algo, dá oportunidade de tempo, porque às vezes ela pode levar um pouquinho mais de tempo para escolher alguma coisa no supermercado, um pouquinho mais de tempo para chegar na fila. Ela se sente pertencente. Isso você está exercendo sua cidadania. Você está incluindo aquela pessoa naquilo que ela precisa ser incluída. Então, eu tenho pensado muito nesse tema, Jéssica, e eu tenho vivido muito isso. Por quê? Tudo que eu pude fazer, eu já fiz dentro da minha casa. Minha filha é funcional,
você está no seu caminhar, dando funcionalidade às suas filhas. E aí? E quando minha filha abrir a porta? Como que vai ser? O que esse mundo tem para ela? E eu ainda vou continuar aqui, dando todo o suporte. Mas e as pessoas aí fora vão dar suporte? A gente precisa refletir muito nisso. E é bom a gente entender também que o enxergar e o ouvir faz uma grande diferença, porque às vezes a pessoa, ela só quer ser vista e ela só quer ser ouvida, ela quer contar a história dela. Muitas vezes ela não tem um acolhimento, às vezes até na própria casa, que a gente não sabe como funciona. Então, eu nos meus atendimentos, eu vejo que às vezes um PCD chega e ele, do jeito dele, ele quer só conversar e ele sai dali mais aliviado. Então, quando a gente tem essa oportunidade de fazer algo, seja uma pessoa idosa, seja um PCD, que a gente não vai falar só do PCD, mas uma pessoa que tem alguma dificuldade ali na sociedade, de modo geral, se a gente puder fazer a nossa parte de ouvir, de acolher, de entender, com certeza a gente está fazendo um grande bem para aquela pessoa. Verdade. É verdade. Eu quero agradecer, dar um pausezinho, assim, agradecer a todo mundo que está entrando aqui. A Patrine Jefferson, muito obrigada por estar aqui participando com a gente. Mãe Real com Propósito, gostei do seu nome. Obrigada. Professor Alexandre Ribeiro, psicanalista maravilhoso, foi professor de psicanálise. O Rogério é o esposo da Sara, né, gente? Então, vocês já sabem. É o pai da Samira. O pai da Samira. E aqui também todo mundo que entrou no YouTube, quem tá aí no Facebook. Muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente. Então, assim, eu acho que a principal mensagem é que a gente não pode desistir dos nossos filhos. Não desistir dos nossos filhos, eu acho que é não desistir da sociedade. Verdade. Porque se a gente desistir, que a sociedade vai ser capaz de acolher, que nossos filhos vão ter um ambiente, né? Que eles vão ter dificuldade de ter um ambiente que os aceite, a gente desistir de toda a nossa luta. Porque não adianta a nossa casa tá preparada, como você falou, lá em casa tá preparado, ela já sabe usar a cozinha, já sabe abrir a geladeira e pegar o que quer, não passa fome, já não passa fome, não passa sede, né? Brinca de dar banho nos bichinhos, já tá começando a ter brincadeiras funcionais. Mas se a gente falar assim, não, a gente vai trancá-las aqui dentro de casa, isso também não é legal. Não é legal. Então, o nosso papel aqui também, né? Eu acho que essa mensagem maior que a gente está passando aqui no programa é o que vai além das barreiras da nossa casa, né? É aquilo que não está nas nossas mãos como mães, né? Mas é o que está nas mãos da sociedade civil, como cidadão, como pessoa, como ser humano, que todos nós somos, com um olhar para o próximo. Isso transcende a estudo, que aí passa, né, pelo senhor, quem vende picolé, quem vende açaí, enfim, quem está lá na brincadeira com as crianças na hora do aniversário. Tem muito isso também, né? Eu observo tem alguns lugares que tem uma tendência de dar uma excluída, que eu fico assim, opa... Tem porque não sabe lidar, né? Não sabe lidar. Então, a brincadeira, eu já vi assim muito em aquelas aniversários que convidam aquelas pessoas para fazer animação de festa, né? Então, às vezes fazem brincadeiras com sabão, fazem grupinhos de gincana. Esses lugares, gente, vocês principalmente, ensinem as crianças a brincar com as crianças atípicas, porque às vezes eu acabo percebendo, a minha pegou um negócio de sabão, que tinha um negócio de soprar bola de sabão gigante, que eles levaram. Sim. Então eles pegaram uma bacia com sabão, detergente, e tinha que misturar, tipo aquela roda de vento gigante. A minha filha, quando botou a mão naquela água da bacia, ela veio assim, super no sensorial. Ela não deixou mais nenhum. E era pra trocar, era pra você ir trocando com as crianças. A minha pegou aquela bacia de sabão e ficou ali. Porque ela falou assim, eu não quero saber de trocar. Vou sair mais daqui, porque aqui eu me encontrei, aqui eu tô confortável. Aí as outras crianças, ei, menininha. Aí eu vi as outras crianças, menininha. Tem que trocar. Ô, tia, ela não troca, tia.
Aí eu tive que explicar, eu falei, olha, ela não troca porque ela tá assim, no momento, assim, experimentando. Sabe quando você tá experimentando uma coisa pela primeira vez, você tá gostando muito? Aí É a questão assim, você gosta de soprar para ver a bolha, ela gosta de colocar na mão. Cada um gosta de brincar com aquele material de um jeito. Exato. Às vezes, o que falta é a pessoa da recreação entender, procurar às vezes também na internet, porque hoje tem muita informação gratuita, sobre quantidade de material, qualidade do material. Você quer ver uma situação também? Quem faz festas grandes, 15 anos, casamento, ter um espaço sensorial na festa. Que diferença que vai fazer? Importantíssimo isso. Você preparar um espaço sensorial, porque você pode ter certeza absoluta. Vai alguém, não importa a idade, que vai precisar de um espaço sensorial. Eu acredito, porque eu conheci uma equipe que trabalha levando massagem para essas festas. E enche de gente para fazer a massagem. A festa é longa, então tem aquele momento que você tira o sapato, ganha a sandália. E eles começam a fazer massagem nas pessoas. Eles trabalham só com isso. É um diferencial da festa. Agora, se você faz festa, coloca um diferencial já no seu catálogo lá, né, de serviços que você tem como montar um espaço sensorial. Você está atendendo um público, uma família que nunca esperava ter isso. Poxa, você já se preocupou. Está vendo como a gente pode expandir a nossa visão de acolhimento? Não é só escola, não é só terapia, não é só a igreja, porque a gente vê que o trabalho das igrejas hoje é muito grande. É a sociedade entender que pode fazer diferença na vida do outro ser humano. Então, são coisas muito pequenas. São coisas assim que a gente não tem dimensão dentro do nosso trabalho. A moça do caixa às vezes não está bem de saúde porque está estressada, porque aconteceu alguma coisa. Mas se ela tiver um olhar diferenciado de dar um bom dia, falar com a mãe, eu entendo você, seu filho hoje não está bem, mas pode ficar tranquilo que eu estou bem. Poxa, você já tirou um peso muito grande das costas daquela mãe que já rodou, já gritou o supermercado todo atrás da criança. Então, é a gente entender o outro. Também não confundir com falta de limites, porque a gente vê hoje em dia as pessoas que não entendem, muitas vezes a criança está desregulada em algum momento ali no espaço público, e as pessoas não entendem que aquilo não é falta de limites, que a mãe muitas vezes, dependendo da situação, quando é mais recente o diagnóstico, as mães ficam até envergonhadas, porque elas ainda não têm aquele jogo de cintura ali, e eu já passei por situações assim, que a mãe, ela estava envergonhada, e as pessoas em volta comentando, e isso acaba prejudicando. Então, se você não sabe o que está acontecendo, mais uma vez, se você não pode ajudar, também não faça esse tipo de comentários, porque esse comentário, além dele machucar, ele pode também ser considerado uma agressão ali naquele momento, uma agressão verbal, porque a agressão também não é só física. É verdade. A gente tem nosso tempo. Olha só, nós ainda temos um tempinho. Se você quiser ir na internet fazer alguma pergunta, mais algum comentário, pode fazer, sinta-se à vontade. Esse é o nosso momento. E aí, a gente está falando sobre o ambiente, a gente está falando sobre desenvolvimento infantil e também adulto, né? Não podemos deixar de falar sobre as universidades. Dizer que a gente, né, Thaís, a gente conheceu a universidade aqui no UENF e a gente queria muito poder trazer eles aqui para poder falar sobre isso. Que eles estão agora com um projeto de inclusão de pessoas com deficiência intelectual maravilhoso. O reitor tá para iniciar esse projeto. Eles trabalham com inclusão. E a inclusão que eles fazem aqui é uma referência para o Brasil, né? Porque só existem 2 universidades que fazem isso e o UENF é a única aqui, né, do Rio que está fazendo esse trabalho. Muito bom. Então, assim, faz toda a diferença do mundo, né? A gente percebe que eles se sentem acolhidos, se sentem validados, eles não estão soltos, as crianças neurodivergentes. E não são crianças, não são adultos, é a universidade, não são adultos. E aqueles que ao longo do... Eu estava até conversando com um professor, tive lá esses dias, ele falou que teve já muitos alunos que ao longo dos períodos teve o diagnóstico também do autismo, né? E de outras, né, comorbidades. E aí a universidade acolheu eles automaticamente. Quando eles recebem o diagnóstico, acolhe.
Então, isso possa ser levado também como um exemplo para outros lugares, né? Para outras instituições. Se uma universidade está conseguindo fazer isso, engraçado, a universidade está conseguindo fazer isso. E as escolas infantis, a gente não está conseguindo fazer isso, está com muita dificuldade. É porque a escola, eu vejo que a escola, ela tem um padrão e ela precisa seguir. A palavra não seria nem padrão, não, mas é tanto interferente também, porque criança, a família tem aquele olhar de que meu filho tem que cuidar, não que a escola não cuide, eu acredito que as escolas fazem o possível, mas eu acho que é um nível de tensão muito grande e que acabam não conseguindo chegar a um objetivo traçado. Quando você vai para uma universidade, você lida com um adulto, eu acho que eles ficam um pouco mais tranquilos no que diz respeito à questão de crises, de pessoas para ajudar. Ainda mais quando existe um projeto. Então, a gente sabe que para ter um projeto, as pessoas precisam estar capacitadas, precisam querer estar ali. Eu acredito que seja um pouco mais fácil, não sei. Eu ouvi falar desse projeto da UENF, fiquei muito interessada. Porque se uma universidade que na cidade está fazendo e está dando resultado, por que não expandir isso para as outras? Porque o adulto, ele existe. Nós não vamos rasgar diagnóstico com 12, 13, 14, 15, 18 anos. Nós vamos continuar com ele. Então, por que não fazer? Por que não se trocar ideias? Porque isso vai facilitar muitas coisas, principalmente a questão de pertencimento. Principalmente o adulto perceber que ele é importante, porque quantos adultos a gente vê que chegam ao suicídio, depressão. Então, a gente precisa entender que se comunicar, eu falo que a comunicação, gente, é a solução. Não importa como, se ela é falada, se ela é visual, ela tem como chegar em lugares que a gente às vezes não chega. Então, eu vejo com muita importância essa questão das universidades. Nós temos muita esperança ainda com Samira. Muita. As terapeutas que atenderam ela no passado regaram essa semente no nosso coração que existe plantado. Porque Samira sabe acolher, Samira sabe ajudar. Crianças que estão entrando em crise, Samira sabe ajudar. Então, por que não sonhar com isso? Por que não ter uma universidade que ensine, tem um olhar que tenha paciência? Porque a gente sabe que precisa de muita paciência, às vezes, né, para aquele estudante chegar. A gente precisa ter esse olhar. E a família conta com a sociedade. Isso aí. Agora vamos para o nosso bate-bola. São perguntas que eu faço assim do final, né? E a resposta tem que vier na cabeça, rapidinha, sim, sem que vier. Tá? Pode ficar tranquilo. Vamos lá. Um ambiente que já fez diferença real na vida da sua filha. A igreja. Legal. Um medo que você já teve ao expor sua filha socialmente. Dela ser rejeitada. O que você diria hoje para uma mãe que evita sair com seu filho atípico? Saia de casa, se organize, se planeje, porque você vai colher frutos no futuro. Não deixe de sair com seu filho. Por favor, não deixe. Concordo plenamente. Deixa eu dar uma dica aqui rápida. Seu filho não gosta de ir ao shopping porque ele desregula. Samira também desregulou com 15 para 16 anos dentro do shopping. Vá num horário que tenha poucas pessoas. Se organize para ir 10 horas, 10 e meia. Para ele começar a ter noção daquele ambiente. Não vá para fazer compra, não vá para lanchar, vá para andar. Se organize. Lá em casa tudo foi muito organizado. Eu já conversei isso com a Jéssica. Lá a gente planeja muitas coisas para a Samira, muitas coisas. Nosso próximo planejamento é ensinar. Nós temos isso planejado, Samira, aprender a atravessar a rua. O sinal, uma coisa tão simples, né? Uma adolescente que não sabe ainda. Então, se organize, planeje. Não vou te atrapalhar, não, porque é bate-bola. Então, vamos lá para Thaís. Thaís, inclusão é um direito ou ainda é um tratado como favor na sociedade? É um direito tratado como favor na sociedade ainda, infelizmente. Infelizmente, né? Qual o maior erro das instituições hoje? Não ensinar sobre inclusão.
Uma atitude simples que já faria muita diferença na inclusão. Empatia. Com certeza. Com toda certeza. Com certeza. A empatia. Com toda certeza. Eu não faço perguntas pra mim, tá? Só faço uma. Deixa eu ver aqui. Porque o ambiente social é tão importante quanto a terapia. É tudo isso que a gente falou. Porque é a vida na realidade. É a vida real. A terapia é como se fosse a simulação do que você tem que fazer em casa, mas também o que você tem que fazer lá fora. Então, é muito importante, gente, isso que a gente está falando. O papel nosso como sociedade é muito importante. Não adianta só terapias boas, não adianta só placas para estacionamentos, não adianta empresas com vagas para PCD, se as pessoas como sociedade civil não se envolverem e não entenderem, não tiverem empatia, como a Thaís falou, não tiver o amor ao próximo, como a Sara disse, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então, é isso. E já deixando a minha mensagem final aqui, eu gostaria de falar para quem está nos assistindo que é uma tarefa muito árdua. Até mesmo eu, como advogada, às vezes eu posto algum vídeo e as pessoas vêm me atacando. Eu falo de um BPC, isso é coisa de vagabundo, isso é coisa de gente que não quer trabalhar. Então, não é uma tarefa fácil. A gente não vai dizer que é fácil, não vamos romantizar. Mas, se a gente quer um futuro melhor, a gente tem que insistir. Por mais que, às vezes, a gente pense em desistir, porque isso acontece, a pessoa pensa em desistir sim, principalmente quando o fardo está pesado, mas se a gente tem esperança no futuro, a gente cai, mas a gente levanta e a gente segue. Isso aí. E a gente não pode desistir nunca, é como o Thaís falou, a gente cai, a gente levanta, a gente segue e, né, a Samira vai seguir, né, e a gente vai, as meninas vão seguir. A gente vai enfrentando os desafios a cada dia. É um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Mas é nunca desistir dos nossos filhos. E comemorar as pequenas conquistas. Mas, Sara, foi muito pequeno. Foi tão mínimo. Não, comemore. Porque o seu filho vai ver que foi importante. E isso, eu falo que é regar aquela sementinha. Então, comemora as pequenas. A gente comemorou tanto a situação de sorvete em casa, mas tanto, a gente nunca mais vai esquecer. Então, comemora as pequenas conquistas. Isso aí, gente. Obrigada para quem entrou agora, né? Produção, nosso tempo, como é que tá? Então, gente, olha, agora é só hora de mandar um beijo para todo mundo. Um abraço enorme aí para quem participou. Vai ficar salvo no YouTube da Rede Aurora. Fica salvo também no YouTube do Pod Mãe Atípica. É isso aí, corte no nosso Instagram durante a semana. Isso aí, ó. Ela lembrou direitinho. Sai corte, então curte, compartilha, comenta nos nossos cortes também. E a gente tem a página do Pod Mãe Atípica também no Instagram. Siga lá também. E manda para quem precisa, porque muitas mães, muitas famílias precisam de informação, acolhimento, né? E isso aí que a gente está fazendo é uma gotinha, mas cada um compartilhando, fazendo a sua parte, quem sabe a gente não faz um mar de diferença, não é verdade? Então é isso. Um abraço, bom feriado para todo mundo amanhã, né? Verdade. Divirtam-se com juízo e sempre com um olhar atento para quem está à sua volta, porque pode ser uma pessoa que precisa da sua ajuda, tá bom? Um abraço para todos. Tchau, tchau.